Olá, amantes do vinho, curiosos e afins. Eu sou Valéria Oliveira e hoje eu vim falar para vocês de uma coisa muito característica de Portugal, vinho do Porto. Todo mundo acha que o vinho do Porto é feito na cidade do Porto. Também pode ser feito na cidade do Porto, só que, na verdade, antigamente o vinho do Porto ele era distribuído para o resto do mundo pelo porto da cidade do Porto, em Portugal. Então, por isso que as pessoas falavam vinho do Porto, vinho do Porto, vinho do Porto, porque era o vinho que saía do porto, da cidade do Porto, para o resto do mundo. Mas, assim, as uvas são da região do Douro, aqui de Portugal. Então, fica muito essa coisa na cabeça das pessoas, né? Não, o vinho do Porto não é da cidade do Porto, é da região do Douro. E as uvas utilizadas para fabricação Touriga Nacional, Touriga Franca e a tinta Roriz, que também é conhecido como Tempranillo ou Tempranillo. As duas formas de pronunciar estão certas. Então, assim, o estilo do vinho do Porto é um estilo fortificado. Por quê? É acrescentado aguardente para parar o processo de fermentação. Por isso que é um vinho doce, um vinho adocicado. As pessoas acham que coloca açúcar. Não coloca-se açúcar. É apenas para o processo de fermentação, para sobrar mais açúcar, para as leveduras comem o açúcar e isso, assim acontece o processo de fermentação. Quando é acrescentada essa aguardente, o vinho fica fortificado, na verdade de álcool, né? E para-se a fermentação e sobra mais açúcar para dar gosto para o vinho. Esse vinho que eu tenho aqui hoje é um Tawny. Dentro da categoria vinhos do Porto, nós temos o Rubi, o Tawny, que são vinhos blends. São feitos com várias castas, né? E esses dois são blends. O restante é monocasta, que são dentro da característica do vinho do Porto, é o Reserva. O LBT, que é Little Bottle Vintage. Tawny, também um Tawny, mas um Tawny acima de 10 anos. Um colheita e um vintage. O vintage é o mais bambambam de todos, assim. O vintage é feito apenas com uma safra especial. E assim, com que harmoniza o vinho do Porto? Com essa maravilhosa, deliciosa, chamada pastel de nata. Então, assim, gente, já falei bastante. Ah, outra coisa também que é diferente do vinho do Porto. A rolha é diferenciada. É uma rolha diferente, né? Não usa-se saca-rolha e tudo mais. Por quê? O fabricante entende que teor alcoólico elevado, as pessoas não vão conseguir consumir uma garrafa toda numa sentada só. Então, para isso, fizeram uma tampa diferente. Vamos lá, então. Vamos pro sacrifício. Olha que bonitinho esse cálice. Como é um vinho licoroso, a gente não vai rodar a taça e tudo mais. Mesmo nos restaurantes, eles nos servem assim, já quando a gente pede vinho do Porto. E o vinho do Porto é sempre o vinho servido por último. É um vinho de sobremesa, que harmoniza muito bem com pastel de nata. Gente, eu tô com fome. Vamos lá. Vamos pro sacrifício. Primeira coisa que eu fiz quando cheguei aqui foi comer pastel de nata. Como fica bom quando a gente harmoniza o vinho certo com a comida. Gente, vocês não têm noção de como muda o paladar da gente. As papilas gustativas ficam todas enlouquecidas. E assim, o que harmoniza mais com o vinho do Porto? Agora eu vou comer e vou falar. Que elegante. Sobremesas amanteigadas. E alguns queijos também, por exemplo, como o gorgonzola, que é um queijo bem forte, bem característico. Vira um contraste do queijo gorgonzola com o vinho do Porto. Experimenta aí na sua casa.
Depois você me conta. Gente, por hoje é só. Era isso que eu vim falar pra vocês. Um pouquinho sobre as características do vinho do Porto e sobre como que a gente pode harmonizar ele. Eu tô comendo aqui com meu pastel de nata. Já vou dar tchauzinho pra vocês e até a próxima.